Sejam todos muito bem-vindos aqui. É um prazer estar com todos vocês nesta tarde. Eu vou começar me apresentando e depois eu vou contar quem são as pessoas que estão aqui comigo essa tarde. Então, eu sou Jamile Barreto, sou jornalista, especialista em direitos humanos, diversidade e violência. Eu faço parte do Comitê Consultivo do Pacto Global da ONU no tema Raça Prioridade, no qual eu represento também o Grupo Mulheres do Brasil. Sou mentora em alguns projetos, inclusive da Periferia para Faria Lima, faço parte do Pacto das Pretas, entre outros tantos trabalhos incríveis que eu faço. E eu também faço parte, claro, óbvio, preciso agradecer muito ao professor João Boaventura, a própria Lilian da FIA Business School. Eu fiz o curso, faço parte da 6ª turma da FIA de ESG Stakeholder, e foi um curso incrível que eu fiz, e que, inclusive, uma das coisas que eu preciso destacar aqui para vocês é que existem bolsas afirmativas para esse curso, do qual eu fui contemplada com uma dessas bolsas. Então, eu preciso falar, né? Preciso falar. Então, sempre usem essas oportunidades, estejam nesses lugares. O curso é incrível. E sempre que abrir as novas turmas, por favor, se inscrevam também, porque é um curso que certamente me trouxe uma outra perspectiva, um outro olhar também sobre essa questão ESG, que já é um pouco do meu trabalho, e aí eu pude aprofundar um pouco mais ainda o meu conhecimento nessa área. Então, vou parar de falar sobre mim. E esse evento, inclusive, ele é uma série de desafios para a prática do ESG, né? Em parceria com a Matos Filho, Stakeholders ESG da FIA. Esse tema, eu acho que ele é um tema muito caro, inclusive nós devemos aprender na escola sobre direitos humanos, nós devemos saber mais sobre direitos humanos, nós sabemos pouquíssima coisa. Eu só fui saber mais sobre direitos humanos na minha especialização. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar a curto, médio prazo para as escolas, então também falar um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos. Ao meu lado, hoje, eu tenho uma pessoa que eu conheci e admiro muito, já conhecia, mas aí tive a oportunidade de conhecer um pouco mais, que é o professor Jesus. Ele é professor stakeholder ESG da FIA. Ele foi ouvidor da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e coordenador do Serviço de Informações ao Cidadão e membro da Comissão de Centralização de Informações aos Serviços Públicos, o CCI-SP, e do Comitê Estadual para Refugiados. É uma pessoa assim que eu tenho uma admiração e um respeito enorme. Seja muito bem-vindo, professor Jesus. E aqui, obviamente, os nossos convidados, eles vão se falar daqui a pouquinho, tá, gente? Os nossos convidados da Matos Filho. Vou começar pela Adriana, que também eu li um pouquinho sobre ela, mas poderia ficar falando um tempão sobre ela aqui, mas eu vou resumir, depois ela também fala um pouquinho sobre ela. Então, ela atua com temas de multidisciplinares, incluindo diversidade, equidade e inclusão, comunidades tradicionais, regulação ambiental, governança corporativa e estratégias ESG. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Já tá, eu só teria que trazer os títulos, mas tá aí tudo que a Adriana faz certamente com muito amor, com muito carinho, muito respeito. Até um pouquinho antes nós estávamos conversando aqui, o Domingos falou o quanto ela é apaixonada pelo que ela faz e faz bem feita. E isso é muito legal de se ouvir. Que super elogio, mas certamente faço das suas palavras as minhas também. E o Domingos Fortunato, ele é especialista em contencioso trabalhista individual e coletivo, com atuações em ações coletivas e ações civis públicas. Enfim, estou com um time aqui maravilhoso de pessoas. Eu espero que vocês aproveitem da melhor maneira possível, que vocês possam absorver o máximo de conhecimento aqui. E vamos aqui nessa conversa, que a gente atrasou um pouquinho, mas vamos lá. Professor Jesus. Camila, boa tarde. Só agradecer, dizer que é um prazer estar aqui com você, a admiração é recíproca. Eu quero muito agradecer a Lilian, o professor João Maurício, o professor Barbeiro, parabenizar a FIA por mais essa iniciativa aqui ousada para o Brasil, você trazer a discussão sobre direitos humanos e democracia para uma escola de negócios. Eu tenho a honra de participar do curso ESG na FIA, e lá eu lidero junto com o Cícero a discussão de democracia e direitos humanos em empresas privadas. Uma alegria estar aqui junto com a Adriana e o Domingos, e estamos aqui na expectativa, e é um prazer participar junto com vocês. Muito obrigado pelo convite.
Bom, muito obrigado. Primeiro, agradecer imensamente ao convite da FIA pela oportunidade, e a Adriana depois, evidentemente, vai... Costumo dizer que a Adriana é quem manda, eu estou aqui para auxiliá-la nesse processo. E agradecer Lilian, professor Jesus, Jamile, pelas gentis palavras, é um prazer estar aqui com vocês. E parabenizo a todo momento em que vejo tema tão relevante como questões de ESG serem levadas ao debate no ambiente de negócios, eu parabenizo pela iniciativa e fico feliz por poder participar. Espero aqui na tarde de hoje. Hoje você gentilmente me apresentou como especialista, Jamile, mas no tema de ESG todos nós somos aprendizes. Todos nós caminhamos, é algo relativamente novo, é algo que a conscientização, se você fizer um corte histórico 10 anos atrás, o cenário era absolutamente diferente do que é hoje, mas ainda assim somos obrigados e forçados a reconhecer que há muito a ser feito ainda. É um caminho muito longo. Então agradeço e passo a palavra à Adriana, que além de apaixonada, ela sim é especialista no ponto. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui novamente. Quem acompanhou o último seminário que a gente tratou dos aspectos mais gerais de direitos humanos em empresas já me conhece. Ao contrário do que estão dizendo, eu não sou especialista, sou uma grande aprendiz. Na verdade, eu sou especialista em direitos humanos, mas daí para ESG é um mundo, né? Acho que a gente tem, nos últimos anos, de fato, acompanhado o desenvolvimento do assunto, especialmente no campo jurídico, de uma forma muito interessante, muito interdisciplinar. É por isso que eu faço direitos humanos, faço meio ambiente, faço regulação. A gente tem um desafio aqui no Matos Filho de trabalhar de forma coordenada, é a nossa forma de trabalho, mas a ESG exige ainda mais essa interação, e é por isso que hoje eu estou acompanhada de um sócio do trabalhista do escritório, porque a gente não tem como falar de stakeholders internos sem considerar os aspectos relacionados à relação de trabalho, né? Então, já peço desculpas antecipadas, porque se eu falar alguma besteira, Domingos vai me corrigir, trabalhista não é a minha especialidade, meu foco realmente é em direitos humanos em empresas, mas a ideia da nossa discussão hoje é passar um pouquinho sobre esses temas que são voltados para quem trabalha dentro das companhias, né? Obviamente, quando a gente fala de stakeholders internos, a gente também está falando de dirigentes, mas é bem focado na relação empregatícia, e por isso o nosso foco de discussão hoje é diversidade, equidade e inclusão, mas também assédio em todas as suas formas, discriminação e um pouquinho de trabalho escravo e trabalho infantil, porque são dois assuntos que estão, né, muito na mídia, são dois assuntos que são extremamente relevantes na nossa sociedade, ainda mais esse ano, onde a gente está tendo uma retomada de fiscalizações massivas, a gente teve diversos casos de resgate de trabalhadores em situação de análoga à escravidão. Então, essa é a nossa agenda de hoje, espero que vocês consigam acompanhar até o final, e como Lilian sempre me cobra, já aviso que a apresentação será encaminhada para vocês na sequência, tá bom? Bacana. Podemos começar, então? Acho que, novamente, quando estamos projetando, é um prazer falar com vocês, todos que estão presentes. Hoje acho que a nossa agenda passa, principalmente, se puder voltar, pela uma visão geral de aspectos sobre diversidade, equidade e inclusão, e aí passando pela legislação e principalmente pelo aquilo que vem se convencionando como conceitos essenciais, e lembrando que para a diversidade, equidade e inclusão nós estamos ainda num processo de construção, num processo de solidificação de conceitos, de debate, de aprofundamento. Como todo movimento reformador, é um movimento que puxa para um lado e acaba atraindo forças para o outro, existem resistências, nós sabemos que isso existe, mas o nosso papel é seguir com a agenda, é seguir com o compromisso, e nós vamos passar aí pelos conceitos essenciais. Nós vamos passar, como mencionou também a Adriana, por questões de assédio e discriminação. Antes mesmo dessa conversa, já na preparação, testes de microfone, isso que é normal para esse tipo de evento, conversávamos nós com o professor Jesus,
o quanto ainda existe, quão impressionante é o número de assédios que ocorrem, esse tipo de situação. Enfim, é absolutamente chocante quando a gente olha e vê a possibilidade ainda e a necessidade de amadurecimento dos stakeholders. A gente vai passar também pela uma proposta de como combater e também a visão do judiciário, como seria essa situação. E aí, mencionando, a gente vai trazer aspectos da legislação brasileira sobre o trabalho escravo ou análogo à escravidão que não é muito claro em relação, são 4 conceitos, a gente vai passar por eles, mas que não está muito visível ainda para as empresas. E por que tudo isso? Porque falávamos nós também nessa reunião de preparação, além de conscientizar, a nossa ideia é chegar ao final do resultado, é criar um ambiente mais diverso, um ambiente equânime e um ambiente inclusivo. Então, se a gente puder fazer isso com todas as virtudes que se propõem para chegar a esse caminho, a esse resultado, com esse caminho virtuoso, seria maravilhoso. Se o stakeholder relevante que estiver do outro lado entender pela via econômica e chegar no mesmo resultado que chegarmos, também é relevante. O importante é que a diversidade, a equidade e a inclusão sejam implementadas não só como forma de promoção de diversidade, promoção de uma sociedade mais justa, promoção de condições iguais para que as pessoas possam viver sua vida na plenitude, mas também, especialmente no mercado de trabalho, mas também é importante que a gente tenha em mente que, se não for por esses valores, é também para a viabilização de negócios, é também para a criação de valor nos negócios, é também para a atração de stakeholders relevantes que valorizam. E a gente vai passar por isso. Adriana, fica à vontade para começar e a gente vai, se vocês nos permitirem, Adriana, a gente vai fazendo aqui um dueto, vai conversando com toda a informalidade. Eu estou de gravata só em homenagem a vocês, claro, e porque também vim de uma audiência. Não fosse assim, estaria tranquilo. Mas vamos lá, Adriana. Bom, acho que, novamente mencionando a última aulinha que tivemos, eu trouxe exatamente essa lâmina e mencionei que a gente teria essa discussão no evento seguinte, que é esse evento de hoje, onde a gente ia aprofundar a diversidade, equidade e inclusão, né? A gente gosta de falar diversidade, equidade e inclusão, porque são 3 elementos de uma configuração ideal de como a gente deve promover a diversidade no ambiente de trabalho e como a gente deve ter perfis diferentes dentro do ambiente de trabalho que possam exercer plenamente as suas personalidades, a sua existência nesse ambiente. Então, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, eu não sou adepta daquele conceito de chamar para dançar, etc. Eu acho que a gente já passou desse momento, e juridicamente a gente está falando sobre 3 grandes aspectos. Então, a diversidade é a existência dessas pessoas no ambiente, é o que a gente chama tecnicamente de representatividade. Então, é estarmos em um ambiente onde a gente tenha pessoas com diversos perfis. Mas isso não é suficiente, porque a presença das pessoas em um ambiente não significa que elas estão gozando dos direitos da forma adequada, nem de forma equitativa com as pessoas não diversas, né? Então, não adianta a gente ter a presença de mulheres negras no ambiente de trabalho se elas estão sendo menos remuneradas do que mulheres brancas. Não adianta a gente ter muitas mulheres numa liderança se essas mulheres não estão sendo respeitadas na sua posição de liderança enquanto mulheres face aos outros homens. Então, quando a gente fala de equidade, a gente fala do artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da igualdade, e é um princípio de igualdade material, né, não é formal, que é exatamente ter as mesmas possibilidades de forma que as diferenças sejam equalizadas. Por isso que é equitativo. Então, não adianta eu ter pessoas diversas no meu ambiente de trabalho se elas vão ter tratamento diferenciado e elas não terão as mesmas oportunidades, as mesmas condições de competirem e conviverem nesse ambiente que as pessoas não diversas.
Ao mesmo tempo, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando da necessidade de trazer as pessoas para dentro do processo decisório, da participação, do planejamento, né? Não é apenas que elas fiquem ali, como que a gente fala, que são tokens, que são aquelas pessoas que são colocadas como representativas de determinadas minorias, apenas por uma afirmação propagandística, né, de dizer, eu tenho uma mulher negra no meu conselho, eu tenho uma pessoa com deficiência na minha equipe, mas sim, de fato, de participarem, serem incluídas, fazerem parte desse grupo, do processo decisório e, especialmente, das ações que forem voltadas para a garantia da sua equidade no ambiente de trabalho. Então, a gente tem sempre que falar sobre esses 3 aspectos. É comum a gente ver só diversidade e inclusão, a equidade está entrando aí há pouco tempo, né? Nem todo mundo fala sobre o assunto, mas, no fundo, é sobre igualdade material, é sobre concretude do princípio constitucional de igualdade que a gente tem no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E para falar um pouco de diversidade, é óbvio que é um assunto infinito, a gente não tem como tratar de todos os exemplos, a gente não tem como tratar de todas as dimensões. Eu vou aqui me esforçar para conseguir esgotar o assunto dentro das perspectivas mais conhecidas, das perspectivas mais em voga no momento, porque eu acho que a gente tem momentos de discussão muito importantes, mas também pensando na legislação, né? Lembrando que somos advogados e um pouco do nosso papel aqui é mostrar o que temos em termos de legislação brasileira, como isso está sendo endereçado pelo nosso direito. No Brasil, a gente não tem uma lei que diga as pessoas, né, precisam ser tratadas de forma igual, considerando todos os seus aspectos de diversidade, sexo, raça, gênero, orientação sexual, se a pessoa tem deficiência ou não. A gente, na verdade, a gente tem esse princípio de igualdade material previsto na Constituição Federal. A interpretação dessa igualdade material é exatamente nesse sentido da equidade, então isso é uma interpretação, né, de reiterados entendimentos do Supremo Tribunal Federal, da doutrina jurídica e da forma como as políticas públicas relacionadas à diversidade são elaboradas, mas, na verdade, a gente não tem, né, uma lei de diversidade, um estatuto da diversidade brasileira. A gente tem diversos instrumentos normativos que tratam sobre Estatuto da Igualdade Racial, Estatuto da Pessoa Idosa, a gente tem Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a gente tem alguns instrumentos que tratam especificamente de algumas populações, mas esse grande guarda-chuva de as empresas devem tratar todos os funcionários de forma, né, igual, equitativa e inclusiva, a gente não tem de forma vinculante. Mas, na perspectiva da legislação trabalhista, a gente tem alguns instrumentos normativos que são importantes para demonstrar que a iniciativa privada deve prestar atenção na questão da diversidade e para sinalizar que é proibida a discriminação. A gente vai conceituar a discriminação um pouco mais à frente, mas porque vamos passar um pouco para os conceitos que são essenciais para compreender o que é uma discriminação, mas já deixamos aqui claro que, na Constituição Federal, além da igualdade material no artigo 5º, nós temos a proibição da diferença de salários em função de sexo, idade, cor ou estado civil. A gente tem a proibição de discriminação no tocante à admissão de trabalhador com deficiência, né, que a gente tem ainda a utilização do termo que é obsoleto, que é o portador de deficiência. Na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, a gente tem uma previsão também de igualdade salarial sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. E nos casos de comprovada discriminação, existe a possibilidade de imposição de multa em favor do empregado que sofreu essa discriminação. Então, acho que aqui é muito importante a gente entender que a legislação trabalhista se torna uma aliada para demonstrar que no ambiente de trabalho qualquer tipo de discriminação não é tolerado. Além disso, a gente tem também a Lei 9.029, que é uma lei da década de 90. Ela não costuma ser muito abordada, muito discutida. Ela foi esquecida por um tempo, mas ela tem sofrido pequenas alterações na última década. E é uma lei que proíbe, né, ela foi focada, na verdade, na proibição de atestados de gravidez e esterilização. O foco dela é mais
relacionado né, ao sexismo do ambiente de trabalho, então a diferença entre homens e mulheres, para se impedir que as empresas exigissem qualquer questão relacionada a planejamento familiar, maternidade das empregadas mulheres. Mas ela fala no artigo 1º que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória ilimitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, não só por motivos de sexo, também de origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros fatores, ressalvadas as questões relacionadas ao exercício de função, né, de trabalho por crianças e adolescentes, que é algo que é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem um instrumento mais geral que trata de diversos aspectos de diversidade, mesmo focando-se na questão do sexismo em ambiente de trabalho. É uma lei que, inclusive, impõe alguns crimes, no caso de exigência desse tipo de documentação para mulheres. Então, prova que você não quer ter filhos, então me dê um atestado de esterilização para que você seja contratada. Isso é vedado pela nossa lei e consiste em crime. Mas a gente também tem a possibilidade de imposição de multa administrativa para a empresa que adotar essas práticas e também a proibição de obter financiamento ou empréstimo junto a instituições financeiras oficiais, né? Então, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que são bancos oficiais, a gente tem essa proibição. Então, vejam que não é apenas uma punibilidade do empregador, mas a gente chega também ao nível de estabelecer como ele pode conduzir a sua relação financeira com instituições oficiais, que é algo bastante avançado para a década de 90, né? A gente tem discutido isso no âmbito de responsabilidade socioambiental de instituições financeiras. A gente tem uma recente legislação de 2021 do Banco Central, que alterou uma legislação de 2014, então vejam que é uma lei que veio quase 20 anos antes, trazendo a previsão de responsabilidade da empresa. E, Adriana, em complemento, acho que um ponto importante é que a legislação, quando a gente pega na legislação, ela é antiga, ela tem muito tempo. Se você mencionou a Constituição, as previsões estão lá desde 89. Então, de 88, aliás, nós temos lá desde outubro de 88, ou seja, quase 35 anos se passaram, e agora que nós começamos a ver a frutificar, nós tínhamos uma legislação já, evidente que ia encaminhar. Se a gente pensar no caminhar, no aprender, na jornada de evolução, a legislação era moderníssima para a época. A gente foi ter essa mudança, começar a refletir nessa mudança de costume em 13, 14, 15. Mesma coisa a CLT, embora o parágrafo 6º tenha sido alterado agora em março desse ano, prevendo essa multa, que eu acho que ela é absolutamente factível do ponto de vista de instrumento de coação para que os empregadores sejam obrigados a observar e evitar esse bias no preconceito. O fato é que o artigo 461, que prevê equiparação salarial, regulava essa questão já há décadas, atribuindo o princípio do mesmo salário para trabalho do mesmo valor. E aqui eu fiz questão de fazer só uma ponderação que é relevante, que existe e sempre existiu na Justiça do Trabalho, a questão de apreciação do valor do trabalho. E aí existe muita subjetividade nessa situação. Então é importante que, no âmbito empresarial, se busque cautela em relação ao grau de subjetividade para avaliação de trabalho, para você não tentar justificar que alguém de uma maioria, por uma avaliação subjetiva, seja melhor ou maior remunerado do que alguém que pertença a uma população minorizada. Então, é evidente que, quando se diz lá na exceção do artigo 461, que se pode ter distinção quando existem trabalhos de diferente valor em produtividade ou qualidade, isso tem que ser algo mensurável. Eu acho que caminha a lei de 95, eu me lembro desse debate, eu ainda era um adolescente caminhando para a minha fase adulta. Eu me lembro que a questão era muito da comprovação de gravidez. Era algo que era quase que era o currículo e mais um teste de não estar grávida. O que é, com todo respeito, uma indecência. É uma ilegalidade. O Tribunal Superior do Trabalho fixa há muito tempo indenizações para isso, e a lei lá de 1995, num governo que, se você lembrar, eu faço um recorte histórico para a gente situar.
o nosso maior desafio em 95 era a estabilização da moeda como sociedade. Era um caminhar que era importante também para que se houvesse consciência sobre outros tipos de direito. Mas também, novamente, o legislador foi muito feliz já em 95 de incluir essas previsões de proibir, primeiro, o acesso à relação de trabalho ou à sua manutenção por questão de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional ou idade. A própria cota, ela é inserida, a cota como a própria Adriana mencionou, o termo é infelizmente inadequado, mas é o que se usa na legislação, que tem que ser usado propriamente na justiça para os portadores, para as pessoas com deficiência, né? A cota ela é prevista numa lei que está fixada em 91. Então, assim, nós temos um avançar. E para todo o avançar, como eu disse, há uma injustificada resistência. Então, é importante que, no primeiro momento, a gente conheça o arcabouço legal para que a gente possa, eventualmente, caminhar aí e cobrar os nossos deputados, deputadas, os nossos senadores, as pessoas com quem a gente vota, e perguntar, fazer um papel ativo aí como cidadão, como detentor no direito valiosíssimo que é o voto, para que a gente entenda essas situações. Pode ir, Adriana, por gentileza. Aproveitando a fala de Domingos, eu trouxe aqui um projeto de lei. É um projeto de lei que foi bastante mencionado na mídia. Ele foi apresentado no 8 de março desse ano, por iniciativa do Poder Executivo Federal. E está para sanção presidencial já. Então, ele concluiu o processo legislativo no Congresso Nacional e aguarda a sanção presidencial. Não vai dar para ler, porque eu sei que está bastante pequenininho, mas ele não tinha texto, né? Era só a imagem, né? Na versão final, exato. Mas é um projeto de lei que endereça exatamente esse assunto, né? Utilizando-se das previsões normativas que já existem no artigo 461 da CLT, ele vem fortalecer a questão da equidade salarial entre homens e mulheres, né? O foco dele ainda é no sexismo, no ambiente de trabalho, que por mais que a gente tenha, né, com a evolução da nossa sociedade, dos debates, a gente tenha trazido outros elementos para essa discussão, como raça, pessoa com deficiência, orientação sexual, gênero muito mais do que sexo, que a gente vai discutir esse conceito já já, mas a gente ainda tem uma questão muito grave de diferença de remuneração entre homens e mulheres, especialmente, né, se a gente for adicionando as camadas. Então, homens brancos e mulheres brancas têm uma diferença salarial entre eles, mas os homens brancos são os que são melhor remunerados no Brasil, na sequência, mulheres brancas, depois homens negros, e então, por último, as mulheres negras. Então, equalizando-se também pelo sexo, nesse caso, busca-se tentar equalizar a questão que também perpassa pela raça. Então, esse projeto de lei, ele vem, em algum momento, ele está para sanção presidencial e deve ser aprovado rápido, porque a iniciativa é do presidente. E a gente tem o fortalecimento do entendimento do que é igualdade salarial e do que são critérios remuneratórios equitativos entre homens e mulheres. De novo, vejam aqui que eles falam mulheres e homens, né? Eles partem da lógica de sexo, não de gênero, mas já é um grande avanço normativo para o que a gente tem, e ele simplesmente atualiza a previsão anterior e estabelece algumas medidas adicionais. Uma dessas medidas adicionais que a gente tem proposta é a necessidade de publicação semestral de relatórios de transparência salarial e critérios remuneratórios por pessoas jurídicas de direito privado com mais de 100 empregados. Então, a gente passa a ter que ter uma transparência radical sobre esses critérios de remuneração e sobre como essa remuneração é praticada, exatamente para se evitar o que Domingos sinalizou, que é toda essa discussão em torno de qual trabalho tem mais valor para a companhia. Então, a gente entra aqui numa transparência efetivamente radical, vai precisar ser publicado, obviamente, observando as questões da LGPD, mas esses relatórios estarão para escrutínio da sociedade como um todo, né? Então, investidores vão poder avaliar, a sociedade vai poder avaliar, e especialmente a sociedade civil organizada vai poder avaliar e exigir as medidas, né, perante o judiciário ou provocando o Ministério Público do Trabalho, que também tem sua competência
automática para avaliação sobre essas incongruências. Então, espera-se que com o aumento dessa transparência também a gente tenha uma diferença nessa questão da remuneração entre homens e mulheres aqui no Brasil. E essa situação vai ser possivelmente muito contestada, vai ser muito questionada, e não necessariamente pelo viés da equidade, tá? Mas pelo viés, às vezes, das estruturas de remuneração, da diferenciação de remuneração dentro de uma companhia. Lógico que o projeto ainda deve sofrer alterações, deve sofrer discussões, mas não é simples. Nova York no estado de Nova York existe um projeto do Gap Report, de Gender Gap Report, que basicamente as empresas são obrigadas a reportar para as autoridades os motivos e o grau de distinção, embora não haja uma sanção efetiva, mas serve mais para um planejamento de estrutura. Curioso que aqui nós temos que casar com dois interesses que são colidentes, um legítimo nosso de incluir, de buscar a inclusão, e o outro do governo de arrecadar. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de situação. Eu acho que algumas instituições certamente vão questionar muito pela questão da constitucionalidade, até porque existem sigilos, também como bem mencionado pela Adriana, nos limites da LGPD, nós temos aí discussões, questões de confidencialidade, ninguém se sentiria, é lógico que aí o projeto não fala em abertura na vírgula, né, o que seria salário de cada um, mas remuneração global, e isso vai ser muito discutido, isso requer maturidade, não só como sociedade, embora, e isso é importante, embora o objetivo seja lícito e legítimo, nós podemos aqui, às vezes, por conta da sanha arrecadatória do governo, ter uma desvirtuação da ferramenta de uma ferramenta para tentar transformar como fonte de receita, o que seria a pior das situações, porque o ideal é que houvesse incentivos e penalidades para crime, para discriminação, mas incentivos para que aqueles pudessem promover o ideal, o raciocínio é ideal, mas enfim, é algo só que eu pontuo que deve ser feito, deve-se partir por uma discussão muito grande ainda em razão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de artigos específicos dessa proposta. E a gente não sabe também, né, Domingos, se ele vai ser aprovado na íntegra ou se ele vai sofrer algum veto, porque o projeto foi apresentado pelo Poder Executivo, mas sofreu algumas emendas durante o processo legislativo que não tiveram a iniciativa do Poder Executivo Federal. Então, acho que é algo para a gente acompanhar, mas que com certeza acende muito o debate sobre o tema de transparência remuneratória, junto com o debate que já tinha sido levantado para as companhias abertas a partir da divulgação dos gaps salariais e das informações sobre diversidade no formulário de referência a partir da resolução 59 da CVM. Então, com certeza é algo que a gente vai ter desdobramentos por agora, né, nos próximos meses, e que vai valer a pena a gente acompanhar. Mas parando de falar advogadez um pouco, antes da gente falar sobre assédio e discriminação, que vão partir desses conceitos, eu acho que é importante a gente entender do que a gente está falando quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, né? A gente não está falando apenas sobre raça, a gente não está falando apenas sobre gênero e sexo, a gente não está falando apenas sobre orientação sexual e pessoas com deficiência. É óbvio que esses são os assuntos que estão mais na mídia, estão mais em discussão nas companhias, mas a gente também está falando sobre liberdade religiosa, a gente também está falando sobre origem. Eu, por exemplo, estaria em um grupo de diversidade relacionado à origem, porque eu não sou de São Paulo, trabalho numa empresa de São Paulo, localizada em São Paulo, eu sou de Salvador, Bahia. A gente pode falar de região, a gente pode falar de uma gama de questões. A gente pode falar de idade, o etarismo está começando a surgir bastante nas discussões públicas sobre diversidade. A gente pode falar sobre pessoas gordas. Então, tem uma série de discussões que entram no âmbito desse tema de diversidade, mas que, obviamente, para esgotar, a gente precisaria fazer uma série de webinars só sobre diversidade, porque aqui seria impossível. Então, eu destaquei alguns assuntos principais, que são assuntos que têm um arcabouço jurídico estabelecido, né? Então, a gente vai falar aqui sobre raça, a gente vai falar sobre gênero,
sexo e orientação sexual, e vamos falar sobre pessoas com deficiência, mas lembrando que não é só sobre isso, né? Quando a gente fala da diversidade, naquele conceito que eu discuti no meu primeiro momento de fala, a gente tem que pensar em todos os aspectos que tornam as pessoas diferentes entre si, especialmente se elas forem minorizadas por essa condição, né? Então, lembrando, né? É um mundo, tem muita coisa. Eu vou tentar também desvendar um pouco da sopa de letrinhas com vocês, mas, de fato, a preocupação corporativa está em torno daqueles assuntos que são mais visados, mais discutidos, né? E mais disseminados na nossa sociedade. O primeiro assunto que eu vou trazer é raça. Eu acho que a gente tem passado por um momento, especialmente, né, tanto internacional quanto nacional, nos últimos 3 anos, desde o início da pandemia, com o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, com uma série de ocorrências que a gente teve envolvendo práticas empresariais e questões raciais aqui no Brasil. Acho que raça é o grande assunto que a gente tem para discutir em termos de diversidade, tanto nesse quanto nos próximos anos. A questão do sexo e do gênero, ela é bem regulada, como eu mostrei, a gente tem uma discussão muito antiga, porque começou pela discussão da diferença entre sexo, mas é uma discussão que, obviamente, ainda não se esgotou, mas ela precisa abrir espaço para que a gente fale sobre outras grandes populações minorizadas no Brasil. Quando a gente fala de raça, eu já vou deixar aqui de claro que eu estou priorizando pessoas pretas e pardas, que são entendidas como a população negra no Brasil a partir do próprio Estatuto da Igualdade Racial, mas que isso aqui não é apenas sobre pessoas pretas e pardas, elas representam uma maioria dentre as pessoas racializadas, mas a gente também, quando fala de raça, a gente tem que pensar em pessoas indígenas e a gente também pensa em pessoas amarelas, né? Que muitas pessoas chamam de asiáticos, etc., mas são aquelas pessoas que são descendentes ou de origem de países onde é se considerado da raça amarela. A gente também tem uma dificuldade em estabelecer qual é o termo, então vocês vão ver sempre raça / etnia / cor, né? E não há um consenso normativo, inclusive, então quando a gente está dentro analisando a legislação, vocês viram que uma hora a gente fala de raça, uma hora a gente fala de etnia, às vezes a gente fala de cor, de tudo junto. Mas pensem nesse grande mundo de raça, com foco aqui nas pessoas pretas e pardas, a partir do Estatuto da Igualdade Racial. Então, quando a gente vai falar de discriminação racial, de desigualdade racial, a gente sabe que são o que é, e esses conceitos existem na sociedade, mas a gente também está falando de conceitos normativos. Então, não é apenas sobre o que eu entendo que é discriminação racial, mas também o que o Estatuto da Igualdade Racial define como discriminação racial. E isso é muito importante da gente entender que, na medida em que isso está definido pela legislação, isso tem um valor jurídico, inclusive nos momentos em que a gente tiver a configuração do conceito, então for verificada a discriminação racial, juridicamente é a partir desse conceito que o caso será avaliado, mas também que é a partir desse conceito que as empresas são exigidas perante os órgãos públicos e por seus empregados. Então, o conceito de discriminação racial estabelecido no Estatuto da Igualdade Racial é toda distinção, então, tratar de forma diferente, exclusão, ou seja, excluir as pessoas, restringir, então, você inclui, mas não necessariamente para tudo, ou trazer preferências, então, no processo seletivo, dar preferências para pessoas brancas, por exemplo, é uma discriminação racial, se for baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Então, eu acho que aqui tem um elemento muito interessante, porque a gente também está falando de origem nacional. Vocês devem ter visto recentemente que o STF, em um julgamento, determinou que o crime de xenofobia, né, seria equivalente ao crime de racismo, a partir da lei de crimes raciais, que eu vou falar na próxima lâmina. E isso é muito interessante, porque o argumento foi exatamente a partir de descendência ou origem nacional que vem do Estatuto da Igualdade Racial. Então, não necessariamente, eu acho que aqui no Brasil acontece menos do que em muitos países, mas a gente já teve, especialmente quando a gente considera a política migratória, discriminações baseadas na origem da pessoa. Então, a gente já teve uma política
de Estado no Brasil, uma política migratória que proibia o ingresso de pessoas com origem nacional na China, por exemplo, né? Então, não é necessariamente pela cor da pessoa, mas sim por de onde ela está vindo. Não importa se você é um chinês branco, dentro da perspectiva ocidental. Nesse caso, não importava, você tinha que ser um nacional chinês para ser barrado. Então, a legislação ela é super avançada, ela é de 2010, ela considera essa compreensão internacional que a gente tem sobre o tema de raça e etnia, e ela tenta trazer esse conceito ampliado exatamente para a gente permitir endereçar casos onde não haja clareza se a discriminação ocorreu porque a pessoa é negra ou porque ela, por exemplo, é um migrante do Senegal, que é uma população que a gente tem de imigrantes bastante grande aqui no Brasil, né? Então, a gente tem essa facilidade a partir da legislação com um conceito ampliado. O objetivo da discriminação precisa ser anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, o objetivo da discriminação é discriminar. Eu acho que isso aqui é um ponto importante, né? A discriminação, a partir de como ela está entendida no Estatuto, ela não é culposa. Você não discrimina porque você tem desconhecimento, você discrimina porque você quer limitar que essa pessoa tenha acessos, goze de direitos, trabalhe no mesmo ambiente de trabalho. Isso é algo que a lei de crimes raciais não considera. A lei de crimes raciais é bem taxativa, que não importa a motivação. O que importa é a conduta. Então, impedir o acesso é a lei de crimes raciais, né? A gente tem uma presunção no tipo penal de que aquilo ocorre em função da raça. Quando a gente fala de desigualdade racial, a gente também está falando sobre uma situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Então, a gente aqui na desigualdade, a gente está mencionando que tem uma diferença. Não se sabe exatamente o motivo da diferença, mas a diferença existe. Então, nesses casos, existe a desigualdade. É muito interessante porque o Estatuto da Igualdade, ele sendo um documento mais recente, ele já considera a sobreposição de gênero e raça. Então, ele fala que existe desigualdade de gênero e raça, que é uma assimetria existente no âmbito da sociedade, que acentua a distância social entre mulheres negras e demais segmentos sociais. Esse reconhecimento é muito importante, porque quando a gente fala legalmente de gênero, de raça, sobrepõe os conceitos, discute isso na academia, às vezes esses elementos são avaliados de forma separada. Então, é uma mulher, portanto, é uma pessoa negra, portanto, só aí a gente soma os fatores para chegar a uma conclusão de uma análise. Nesse caso, a gente tem firmado na legislação que as mulheres negras passam por uma questão de assimetria no âmbito da sociedade. E isso aqui é muito importante porque, de fato, é o que acontece. Então, é um reconhecimento fático que, né, não é exatamente o tema do Estatuto da Igualdade Racial, mas ele traz o elemento de gênero para reforçar o ponto de que mulheres negras na nossa sociedade são uma população extremamente vulnerabilizada. Isso aqui, do ponto de vista jurídico, é uma afirmação importantíssima. Né? A gente não tem como questionar a sobreposição dos aspectos de gênero e raça para a vulnerabilização da mulher negra na sociedade. Está posto. Você pode até questionar por suas convicções, por seus entendimentos, mas está posto. Numa discussão judicial, numa discussão legal, está posto. Né? É uma premissa, a gente parte desse conceito. E a população negra é aquela que é entendida como o conjunto de pessoas pretas e pardas a partir da definição utilizada pelo IBGE na elaboração do censo, que é pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas amarelas e indígenas. Então, a gente tem 5 categorias raciais no IBGE. Eu destaquei aqui ao lado uma lei muito recente, saiu em abril desse ano, que altera o artigo 39 do Estatuto da Igualdade Racial para incluir algumas disposições. E são disposições especificamente voltadas para as relações de trabalho. Isso que é muito interessante, porque, ao contrário de sexo e gênero, como a gente falou antes, a gente não tinha uma disposição específica sobre raça no ambiente de trabalho. E a gente passa a ter. Então,
todo e qualquer registro administrativo direcionado a órgãos e entidades de administração pública que são geridos pela empresa vão precisar trazer a identificação do segmento étnico e racial do trabalhador. Isso é muito importante, obviamente, por uma perspectiva estatística, para se entender qual é a população negra dentro do ambiente de trabalho e como essas pessoas estão localizadas, em qual nível hierárquico, etc. Mas isso também é muito importante para que a gente tenha o processo de necessidade de informação. Muitas companhias, e a gente tem vivido isso, dando suporte para as companhias abertas preencherem o formulário de referência com os números relacionados à raça de seus empregados, elas não têm esses dados. Como você vai conseguir fazer a avaliação do que você precisa endereçar em termos de equidade e inclusão de uma população minorizada se você não tem a informação? Então, isso aqui é a necessidade de que você tenha a informação. O que você vai fazer com ela? Vai enviar para os órgãos da administração pública. Então, aqui a gente está falando de cadastros de empregados, e-social, por exemplo, tudo isso vai ter obrigatoriamente o campo de raça e marcador étnico. Além disso, sem prejuízo de estender obrigatoriamente a outros documentos e registros de mesma natureza, vai precisar se incluir esse campo em formulários de admissão e demissão de empregado, formulários de acidente de trabalho, instrumentos de registro no Sistema Nacional de Emprego, na relação anual de informações sociais, que é a RAIS, que é emitida pelo empregador, e também na inscrição de segurados e dependentes no regime geral de previdência social. Então, não vai bastar que você tenha o campo na admissão do empregado, nem que você tenha isso no seu controle interno, mas você também vai precisar adequar todos os seus documentos da relação empregatícia para que haja a informação sobre o marcador racial, e isso vai precisar, obviamente, ser coerente, isso vai precisar ser informado da forma correta. Mas a gente tem aqui a criação do que, né, o início, o start de uma construção de dados, que a gente não tem essa construção de dados. A gente tem algumas pesquisas específicas do IBGE, mas isso não é obrigatório, isso não é feito de forma compulsória. Então, a iniciativa privada brasileira vai precisar se adequar, obviamente, ela tem um prazo para isso. As entidades da administração pública também vão precisar adequar seus documentos, seus formulários, para captar essas informações prestadas pelas companhias, mas é muito importante que a gente entenda que os dados serão agora produzidos. E isso é o primeiro momento para que a gente consiga ter um raio-x do que acontece com a população negra, especialmente no Brasil, no mercado de trabalho. Falando especificamente sobre a lei de crimes raciais, eu acho que aqui é muito importante, porque é exatamente onde pega na conduta empresarial, né? A gente sempre pode ter alegações de desigualdade racial, a gente pode ter alegações de discriminação racial, mas isso são elementos tratados fora da esfera criminal, é dentro de um canal de denúncias, é dentro de uma conversa com gestores, é dentro de um procedimento administrativo interno. A lei de crimes raciais, ela existe para toda e qualquer pessoa. Não interessa se o crime foi cometido no ambiente de trabalho ou no ambiente público, no meio da rua ou dentro de um órgão público, a gente tem a aplicabilidade para toda e qualquer pessoa que cometa uma dessas condutas. E são condutas muito amplas. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que sinalizar é que a injúria racial entrou agora também por uma lei desse ano, na lei de crimes raciais. Então, aquela lógica de dizer, porque eu ofendi a pessoa, isso não é racismo, acabou, né? A lei de crimes raciais, que é que diz, entre aspas, o que é considerado racismo juridicamente, ela agora inclui a injúria racial. Então, se a pessoa teve sua dignidade ou decoro ofendida em razão de uma ofensa relacionada à sua raça, cor, origem nacional, ela sofreu racismo, essa é a palavra. Não existe mais a tecnicalidade entre injúria e racismo. Além disso, eu acho que, sob perspectiva empresarial, é muito importante a gente entender, né? Uma empresa não pode ser punida criminalmente por causa de crime de racismo, mas quem cometeu o racismo, sim. Então, é um crime de pessoa física, né? Não é igual ao crime ambiental, que a gente já tem uma responsabilidade empresarial estabelecida na legislação. Mas aqui é para o gestor, é para o recrutador do RH, é para o colega de trabalho que cometer qualquer uma dessas condutas. Então, além de injuriar as pessoas, pode-se
Negar ou obstar emprego, então, assim, não te contratarei porque você é uma pessoa preta. Racismo, está na legislação. Não vou deixar você entrar na minha empresa e trabalhar nesse lugar porque essa sala é boa e você é uma pessoa preta. Racismo, está na legislação. Tem que existir uma igualdade de condições de trabalho. Não se pode impedir a ascensão funcional do empregado e não se pode também um tratamento diferenciado na remuneração ou em qualquer outra circunstância. Então, não existe dizer que a pessoa preta não vai ter acesso a determinados equipamentos, a determinadas salas, ela não vai ter acesso ao mesmo salário, ela não vai poder ser promovida dentro da mesma carreira que pessoas brancas. É racismo e pode ser cometido no âmbito de uma empresa. Mas também é importante entender que a empresa precisa capacitar seus funcionários para que outros tipos de crime de racismo não sejam cometidos, como os que a gente acompanhou reiteradas vezes de supermercados, varejo em geral, lojas. A gente teve muitos casos de lojas nos últimos anos impedindo o acesso de pessoas negras. A gente teve uma série de discussões em torno desse assunto, porque é crime recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador em virtude de sua raça, cor ou etnia. Então, se a empresa é uma empresa de varejo, ela tem estabelecimentos comerciais. O estabelecimento comercial não pode se negar a atender uma pessoa negra. É a mesma coisa de hotel, confeitaria, restaurante, salão de cabeleireiro. A Lei de Crimes Raciais estabelece uma lista completa de estabelecimentos e tipos de serviços que não podem restringir acesso, limitar acesso para pessoas em função de sua raça. Então, não é apenas sobre o meu ambiente interno, mas é também para as empresas que têm uma relação com o público, é também sobre essa relação com o público. Então, é sobre empregados, mas também é sobre consumidor, sobre a pessoa que está hospedada no seu hotel. E aqui é muito importante impedir o acesso ou uso de transporte público ou qualquer outro meio de transporte concedido, então que passe por uma concessão ou por uma autorização federal, estadual ou municipal, também se enquadra aqui. Então, não adianta dizer, porque foi na prestação de um serviço público que a minha empresa sofreu essa acusação, mas, na verdade, a culpa é do Estado. Não, a culpa não é do Estado. A culpa é de quem cometeu o crime de racismo, se foi seu funcionário, é do seu funcionário. Então, é muito importante a gente entender que a Lei de Crimes Raciais, ela está passando por alterações, ela passou por essa alteração recente na injúria racial, que é extremamente importante, e ela é um instrumento que afeta o ambiente de trabalho e que afeta a relação das empresas com os seus públicos, especialmente com o público consumidor, para aquelas empresas que têm um público consumidor. E aí vamos falar do Genderbread. Acho que muitos de vocês já viram essas figurinhas por aí. É um gingerbread dos Estados Unidos, eles fazem, é um biscoitinho tradicional. E esse gingerbread, que aqui é o Genderbread, tem o objetivo de demonstrar as diferenças entre sexo, gênero e orientação sexual. Então, muito da nossa legislação, por ter sido elaborada na década de 70, 80, 90, ela trata ainda dos aspectos entre homens e mulheres como aspectos entre homens e mulheres, e não sobre aspectos de gênero. Então, ela fala sobre sexo, que é uma classificação biológica, que é determinada não apenas sobre o órgão sexual, mas também por perfis hormonais e cromossômicos e pelos órgãos reprodutivos como um todo, né? Dentro da categoria sexo, a gente tem homens, mulheres, né, machos e fêmeas, como em toda a natureza, e também pessoas intersexo, que são aquelas que possuem um perfil hormonal ou órgão reprodutivo sexual, ou perfil cromossômico, que fica entre os dois sexos. Mas isso é um atributo biológico, né, um atributo especificamente relacionado a fatos, não é relacionado à identidade, não é relacionado a sentimento. Quando a gente fala de gênero, a gente costuma estar falando sobre a identidade de gênero, que pode ser igual ao sexo. Então, uma mulher que se entende do gênero feminino, ela é uma mulher que a gente chama cisgênero. Ou ela pode ser transgênero,
porque é uma mulher, biologicamente, mas que, na verdade, sua identidade de gênero é masculina, ou é não binária, ou é outra identidade de gênero. A identidade de gênero é o que a gente endereça, em geral, quando a gente fala de igualdade de gênero, quando a gente vai falar sobre a sopinha de letras do LGBTQIAPN+, que é na próxima lâmina que eu vou abordar. Mas é a percepção pessoal da pessoa individual e na sua personalidade de pertencente a um gênero. Então, eu me entendo como pertencente ao gênero feminino, eu me entendo como pertencente ao gênero masculino, ou a mais de um gênero, então eu me entendo como não binário, me pertenço aos dois gêneros, ou a nenhum gênero. Existem pessoas que se entendem como agênero. Então, a identidade de gênero, ela não necessariamente é igual ao sexo, ela trata aqui no genderbread, está no cérebro, né? É a percepção da pessoa. Quando a gente fala sobre expressão de gênero, é como a pessoa se põe para o mundo. Então, é uma pessoa que se expõe de uma forma que é mais próxima ao gênero feminino, porque ela se comporta, se veste de forma próxima ao que a sociedade entende como um papel do gênero feminino, ou ela se comporta de forma mais próxima do gênero masculino, a partir do comportamento, das vestimentas, das falas, dos hábitos, do papel social do gênero masculino na perspectiva para fora, né? Então, a identidade de gênero é para dentro e a expressão de gênero é para fora. É como a pessoa se expõe para o mundo. E é aqui que entra aquele termo que ficou muito famoso nos anos 80, que é o andrógeno, por causa de David Bowie e diversos artistas que se recusavam a se expressar quanto ao seu gênero de forma que a gente fala normativa. Então, David Bowie, por exemplo, um homem do sexo masculino, com identidade de gênero masculina, ele se expressava de forma andrógena, então misturando elementos femininos e masculinos. Então, tudo isso pode se sobrepor e ser, né, como é que eu vou dizer, uniforme. Então, a expectativa de uma mulher do sexo feminino que tem identidade de gênero feminina e se expressa como uma mulher do gênero feminino, mas também podem ser coisas que não necessariamente serão conformes, que não serão normativas, que é exatamente essa questão de David Bowie, por exemplo. Mas a gente também tem um outro elemento, que é a orientação afetivo-sexual, que é por quem esse indivíduo e com quem esse indivíduo se relaciona e tem sentimentos de atração afetiva também. Então, não é apenas sobre sexo, mas é também sobre afetividade. E isso também é uma discussão que tem sido desenvolvida nos últimos anos, para não se tratar apenas de sexualidade, mas de relacionamentos e etc. A orientação afetivo-sexual é um grande espectro, né? Mas a gente conhece gays, que são pessoas do gênero masculino que se relacionam com outras pessoas do gênero masculino, lésbicas, pessoas do gênero feminino que se relacionam com outras pessoas do gênero feminino, pessoas bissexuais, que são pessoas que se relacionam com ambos os gêneros masculino e feminino, e temos aí os pansexuais, que são aquelas pessoas que não pensam em gênero, então elas se relacionam com qualquer gênero, agêneros, transgêneros, pessoas não binárias, etc. O pansexual é exatamente o pan, vem daí, não vê eles afirmam que não veem esses aspectos. Isso também se sobrepõe, então por isso que o genderbread é interessante, porque a gente consegue entender o que é cada coisa. Então, uma pessoa, um homem gay não necessariamente vai ser um homem do sexo masculino, ele pode ser um homem transgênero, que é um homem gay. Então, são reflexões que a gente precisa fazer, questões que se sobrepõem na nossa sociedade, que são importantes dentro do ambiente corporativo, porque isso aqui, quando a gente fala de diversidade de sexo, gênero e orientação sexual, é onde a gente tem as maiores gafes, os maiores incômodos, os maiores tabus para vencer no ambiente de trabalho. E isso é muito importante quando a gente vai tratar, por exemplo, de assédio sexual, né? Porque isso presume uma relação de poder, presume uma relação, né, de sexualidade, e a gente precisa levar esses elementos em consideração. Passando rapidamente sobre os conceitos, essa é a bandeira atualizada, LGBTQIAPN+, a sigla está crescendo, mas o mais está ali para representar
todas aquelas identidades de gênero e orientação sexual que não estão previstas numa letrinha específica. O L é para lésbicas, o G é para gays, o B para bissexuais, o T é para transgêneros, mas no Brasil a gente também usa muito para travestis, que é um gênero, né, feminino, porém não normativo. A gente tem o Q, que é de queer, que é a pessoa que ela é mais fluida, a expressão de gênero dela, a identidade de gênero dela não é tão específica nem dentro de quadros. A gente tem as pessoas intersexo, que elas estão entre o sexo biológico masculino e feminino. A gente tem o assexual, que é uma questão de afetividade, uma pessoa que não se sente, não se relaciona sexualmente com pessoas de nenhum gênero, de nenhum sexo, de nenhuma expressão de gênero. A gente, no A também, se inclui o agênero para algumas pessoas. A gente tem o pansexual e a gente tem o N, que foi a última inclusão, que é a pessoa não binária, que é aquela pessoa que não se enquadra na binariedade de gênero, ela não é masculina nem feminina, né? E é importante a gente saber que, novamente, a lei de crimes raciais, ela se tornou um grande guarda-chuva para a proteção da diversidade no Brasil, na medida em que, em 2019, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o STF decidiu que homofobia e transfobia equivalem aos tipos penais previstos na Lei de Crimes Raciais. Então, tudo aquilo que é aplicável à raça, origem nacional, cor e etnia, também entra como um crime na perspectiva de homofobia, né, que é de um preconceito contra a orientação sexual, e transfobia, que é um preconceito contra a identidade de gênero não conforme. Então, a Lei de Crimes Raciais, ela passa por esse processo de ampliação normativa, e ela tem alcançado e protegido muito diversos aspectos de diversidade no Brasil a partir dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Passando para o último grande guarda-chuva que eu gostaria de trazer aqui, a gente vai falar sobre pessoas com deficiência. É importante a gente entender que o termo é pessoas com deficiência. Na legislação, a gente vai encontrar muita coisa, né? Portadores de deficiência, pessoas com necessidades especiais, mas não é porque está errado, é porque ao longo do tempo o termo que foi se entendido como adequado foi mudando, né? O pessoas com deficiência é um termo que foi estabelecido no momento em que, no âmbito da ONU, se discutiu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, é um termo que foi estabelecido internacionalmente, é padronizado para todos os países que são aderentes. No Brasil, essa convenção tem status constitucional, porque ela passou pelo processo legislativo, que a gente fala do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que é aquele processo legislativo que atribui valor constitucional para um tratado internacional se ele passar por um rito de aprovação no Congresso Nacional. E a pessoa com deficiência, ela não é apenas o cadeirante, né? Ela não é apenas a deficiência visível, ela não é apenas a pessoa que tem mobilidade reduzida, não é apenas a pessoa que tem uma questão, não é só apenas visível, né? Mas que a gente perceba na convivência. Existem deficiências que a gente chama de deficiências ocultas, deficiências invisíveis, exatamente porque o conceito que vem da convenção é um conceito amplo. Então, é entendido como pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Não é apenas física, é também mental. Ela também é intelectual e ela também é sensorial. Isso passa pela forma como a pessoa percebe e sente o mundo, também em muitos casos. Então, em muitos casos existem deficiências que a gente fala que são ocultas, porque, por exemplo, a neurodiversidade, que entra ali entre o mental, o intelectual e o sensorial, nem sempre é visível, nem sempre é perceptível, né? Numa convivência, em uma relação de trabalho. E essas pessoas, elas têm uma ou mais barreiras que obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. E é por isso que quando a gente fala de acessibilidade nos termos da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que foi elaborada considerando a convenção, a gente fala de possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos, pensando em todos os aspectos, né, inclusive tecnologia, para pessoas que tenham esses impedimentos conseguirem fruir desses espaços, tecnologias, mobiliários,
de forma equitativa. Por isso que quando a gente fala de equidade, eu falei no início, eu fiz todo o meu case aqui da equidade, é importante, especialmente quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando sobre equidade. A acessibilidade não é apenas a rampa para a entrada no prédio, a acessibilidade é que você tem instrumentos tecnológicos para pessoas que têm deficiência auditiva, para pessoas que têm deficiência visual, você precisa permitir que isso seja acessível. E não necessariamente a acessibilidade é uma coisa, né? Um formato, a acessibilidade às vezes é uma adaptação. A lei brasileira também de inclusão, ela fala sobre a discriminação em razão da deficiência, que é toda forma de distinção ou exclusão por ação ou omissão com o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. É muito interessante porque a pessoa com deficiência também é um dos primeiros assuntos que a gente endereçou aqui no Brasil, normativamente. A lei que a gente fala, a lei de cotas, é de 1991. Ela é uma lei que trata sobre questões de previdência, mas ela traz a necessidade para as empresas, a partir de 100 empregados, terem cota de contratação de pessoas com deficiência nos seus quadros. E essa obrigação, ela passa também pela necessidade de contratação direcionada, pela necessidade de acessibilidade, pela necessidade de adaptações razoáveis. Então, a gente tem a necessidade de uma empresa até 10 empregados, ter 2% dos seus empregados, pessoas com deficiência, de 201 a 500 empregados, 3%, de 501 a 1.000 empregados, 4%, e de 1.001 empregados em diante, 5%. Do perfil populacional de empregados precisa ser de pessoas com deficiência. Eu acho que aqui tem um ponto importante, Adriana, se você me permitir, que são algumas reflexões que a gente faz, e evidentemente a gente pode discutir mais isso nas perguntas, no momento de troca, que a primeira situação que nós temos na contratação de pessoas com deficiência, na discussão em empresas com número de empregados que sejam gatilho para a cota, é a discussão de precisa ter pessoas disponíveis e capacitadas para as vagas que são colocadas no mercado, ou especialmente na empresa. O conceito que se formou no judiciário é que eu não incluo e eu não permito a equidade quando eu subo a régua de tal forma que uma determinada população minorizada não teve acesso a esse tipo de treinamento ainda. Então, o entendimento é de construção, que haja uma evolução. E aí, por que eu estou dizendo isso? Essa palavra evolução ela é constante nesse diálogo. Vocês vão me ouvir falar algumas vezes aqui, que eu me lembro o primeiro termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que eu discuti isso foi em 2003, faz 20 anos. E lá a concepção era diferente. A concepção é me paga uma multa e está tudo certo. Não, hoje não. Hoje a situação é como é que nós vamos incluir? Como é que você, empresa, um stakeholder absolutamente interessado nas práticas de ESG e seja pelos motivos, como a gente disse no início, né? Os motivos do caminho virtuoso, seja pelos caminhos financeiros que vão chegar ao final, que é a inclusão, a equidade e a diversidade, mas como é que hoje, o que a gente tem visto? A gente tem visto, primeiro, que existe, especialmente fora dos grandes centros, onde algumas das empresas dos senhores e das senhoras têm operação, existe uma falta de mão de obra com capacitação que deu match para aqueles skills que você espera para a vaga. Então, é importante que as empresas pensem em associações, pensem em trabalho conjunto para capacitação dessa população com deficiência. Tá? Nós fizemos alguns acordos com o Ministério Público do Trabalho. Primeiro, estabelecendo prazos para o cumprimento. Imagina, eu tenho um cliente com 20 mil empregados que a cota de pessoas com deficiência são 1.000 pessoas. Não é simples selecionar 1.000 pessoas, uma empresa altamente especializada, que presta um serviço mundial de consultoria, como é que você faz isso? Então, a gente pensou também em compensações sociais, patrocinando ações de capacitação de pessoas para o mercado. Então, a gente vem conversando, e isso é importante porque, para todos os problemas que se apresentam, a gente tem que ter criativo o suficiente para dar soluções, viabilizando o atingimento, primeiro,
primeiro, da ideia da lei, que é empregar a pessoa com deficiência, ou, no caso, qualquer outra população minorizada, aqui, no caso, a pessoa com deficiência. Então, qualquer ideia, e evidentemente que isso é uma negociação com o Ministério Público, ela é absolutamente singularizada em virtude do princípio da autonomia funcional do procurador. Mas o fato é que, se a gente caminha para um lado de pensar em compensações sociais e tempo para ajustamento dessa vaga, eu acho absolutamente razoável. E acho que talvez uma das questões que sejam mais complicadas nessa cesta aqui é a acessibilidade. Porque nós temos muitos negócios que são sublocados e estão alocados dentro de prédios que não são nossos. Nós temos, especialmente, e aí vou dizer, ramos de atividade econômica em que a adequação simplesmente não é possível. E não é possível não por falta de vontade dos stakeholders, eu vou dizer, por exemplo, aqui, numa plataforma de petróleo. Uma plataforma de petróleo, ela é um ambiente confinado. Como é que nós fazemos essa adaptação? Eu não posso adaptar, eu não posso fazer, é lógico que na medida do possível, mas eu não consigo fazer todas as adaptações partindo do pressuposto que aquilo é um prédio de estrutura civil. Aquilo é um prédio que eu tenho espaços. Então, é importante a gente ter em mente, de novo, que a gente deve sim buscar a evolução e o caminho, mas pensando em alternativas para que se chegue no mesmo resultado, na mesma linha de chegada, por caminhos diferentes. E queria também fazer o disclaimer que essa não é majoritariamente o posicionamento, esse não é majoritariamente o posicionamento dos tribunais trabalhistas, que pensam que a ausência de cota deve implicar em pagamento de multas. Acho que a multa, em última análise, não é o melhor caminho. Ela é um ambiente, ela é necessária para situações, mas para empresas de médio, grande, pequeno porte que querem, se bem que uma empresa com 200 empregados já não é pequena, né? Ela passa a ser média no mínimo. Se ela demonstra incentivos, demonstra ações para buscar essas contratações, na minha visão, o que a gente precisa sentar e ter a razoabilidade de conversar com os stakeholders relevantes é que o que a gente precisa fazer é capacitar essa população. É preciso esquilar de tal forma que... E houve um momento, é muito curioso, numa indústria específica, a indústria financeira, em que alguns PCDs eram muito disputados, PCDs que falavam inglês e que tinham domínio informático. E aí começou, e acho salutar isso, tá? Começou, entre aspas, um empregador roubar o empregado do outro. E isso é maravilhoso, porque isso faz com que o salário aumente. E essas pessoas sejam valorizadas pelos skills que elas têm. Mas não são só esses skills. A gente precisa pensar em plano de carreira. A gente precisa pensar em promoção. Não é só dinheiro. É razão, é propósito. É inclusão de fato. A gente precisa pensar e possibilitar para que a pessoa também se negue. Fala, não quero ter um plano de carreira, eu quero ganhar dinheiro no curto prazo. E está tudo bem. Eu acho que a gente tem que pensar e respeitar a pessoa em si e incentivar esses treinamentos, incentivar essa capacitação. Adriana, eu só fiz esse ponderamento, essa ponderação, porque eu acho relevante que a gente o faça, porque esse talvez seja uma das, no ramo de diversidade, equidade e inclusão, esse talvez seja a primeira, porque foi promulgada lá em 91, né? Essa é uma lei que trata de benefício previdenciário, tá? E ela lá no artigo 93 traz a lei das cotas, ela traz a cota, né? Que é conhecido como, a Adriana me mencionou, a lei das cotas, mas ela é um tipo de ocorrência que toda empresa com mais de 200 empregados não vou dizer que é um problema na inclusão, mas no seu cumprimento, uma dificuldade. Então, acho que aqui tem um canal muito importante de diálogo e, evidentemente, nós estamos à disposição depois dessa conversa aqui, depois desse bate-papo. Eu tenho sempre resistência em falar palestra ou aula, porque eu não me sinto capacitado assim para chegar e falar que eu estou dando aula para ninguém, entendeu? Mas o fato é que a gente tem aqui caminhos interessantes, alternativas para um player. Por exemplo, a gente conseguiu 8 anos, um escalonamento de 8 anos de cumprimento, que é absolutamente razoável, quando você tem 1.600 pessoas para serem contratadas. Só de cota essa empresa ela é maior que muita empresa, a maioria das empresas do Brasil, né? Então, acho que é importante a gente olhar desse lado e sempre com viés de inclusão, sempre com viés de valorização, sempre com viés de absoluta promoção da igualdade e da equidade para essa pessoa com deficiência. Eu acho que, aproveitando sua fala, Domingos, quando a gente fala de diversidade na perspectiva ESG, né, não é apenas sobre cumprir legislação,
E a lógica da legislação de pessoa com deficiência e todo esse processo de amadurecimento do Ministério Público, das empresas, dos prestadores de serviço, consultores, ela também pode ser aplicada para cumprimento das outras lógicas de inclusão, né? Quando a gente vai falar sobre raça, quando a gente vai falar sobre pessoas gordas, pessoas com orientação sexual não normativa e pessoas transgênero, a gente também pode pensar nesse processo de, eu não consigo achar no mercado, porque nem todo... É muito comum a gente ouvir, né? A população negra no Brasil é historicamente marginalizada, portanto, durante muitas décadas não teve acesso adequado à educação superior, portanto, a qualificação profissional é inferiorizada. Mas a gente, pensando na perspectiva ESG na responsabilidade social corporativa, a gente pode avançar esses temas, a gente pode pensar nessa capacitação também. Por que a gente está querendo encontrar pessoas prontas? Nem sempre a gente vai encontrar pessoas brancas prontas, que dirá pessoas que foram vulnerabilizadas pela sociedade, né? Então, quando a gente fala em diversidade no ESG, a gente fala em diversidade também sob essa perspectiva de pensar em como fazer essa equidade efetiva, essa inclusão efetiva, pensando também na responsabilidade social da companhia, de como trazer para dentro essas pessoas de forma que elas consigam estar ali trabalhando no local, não apenas para propagandear, etc., mas que elas tenham acesso à capacitação, que elas consigam evoluir na carreira de forma diferenciada, se for preciso, talvez criar atalhos, né? Mas pensar sempre nessa questão da equidade e esse caminho que foi, né, feito durante os mais de 20 anos da existência da Lei de Pessoas com Deficiência, pode ser um caminho muito interessante para a gente pensar também na inclusão de outras populações minorizadas como uma forma de formalizar esses planos, esses projetos. Matematicamente você está correta, mas é mais de 30, viu? Eu sei que mais de 20 também cabe, porque é matematicamente, mas já são 30. É O verdade, eu bom é que tenho mais de 30. o bom é que a Adriana é nova e ela não lembra, ela nasceu na época da lei, né? Então eu conheço a lei quando eu me lembro da lei quando estava promulgada. Acho que o último ponto que eu queria mencionar aqui, que é absolutamente relevante, é que em algum momento você vai olhar para as estruturas, né, do governo, para as estruturas do poder público e não vai encontrar respaldo. E aí entra a sociedade civil, entra o terceiro setor, entra você, que é um stakeholder relevante. E por que eu digo isso? Porque nós, enfim, o mercado de direito, que é o nosso mercado aqui no escritório, é um mercado que, se a gente lembrar das classes de aulas que tivemos, na minha classe não tinha nenhuma pessoa com deficiência, na minha classe tinham 2 pessoas pretas, não tinha nenhuma pessoa trans, isso porque eu me formei há 20 anos atrás, 22 anos atrás. Hoje talvez o recorte seja um pouco diferente, mas não é assim. A nós compete pensarmos em alternativas como criação de institutos, associações, para buscar solucionar esses problemas. Isso, o nosso time tem uma expertise muito grande, a Adriana trabalha com as nossas sócias, Juliana e Flávia. Juliana Ramalho, por exemplo, cria institutos, que é basicamente a resposta da sociedade civil a problemas que não encontram respaldo no governo. O governo vai atuar, o governo faz o papel de atuação, não há conversa, é uma discricionariedade, e essa atuação, infelizmente, não se reverte para a população cuja multa deveria socorrer. Não se reverte em treinamento, é basicamente mais um dinheiro no orçamento que entra para tapar necessidades do governo em outras áreas. Então, por isso que eu queria destacar especialmente vocês que estão atendendo os atendis desta conversa, e despertar aí uma fagulha de consciência social que eu sei que vocês têm, sobre como nós, como sociedade, podemos nos organizar, você na sua empresa, pensar em institutos ou organizações de terceiro setor, em que a gente consiga auxiliar as pessoas desses grupos minorizados e vulneráveis a subirem e ascenderem. É isso, Domingos. Eu acho que a gente tem um caminho e não dá para a gente contar apenas com o papel da política pública, né? A política pública ela também não consegue alcançar todo mundo. Mas, partindo para o nosso segundo assunto, senão a gente não vai terminar hoje, eu queria falar um pouco sobre assédio e discriminação, né? Então, sabendo todos esses conceitos, eu sei que é muita coisa, é uma sopa de letrinhas, a gente está trabalhando com legislação, é tudo muito intrincado, mas eu acho que a mensagem que fica aqui, né? Pessoas diversas
podem ser vítimas de discriminação, seja qual for o nome que for dado para ela, mas todas as pessoas podem ser vítimas de assédio. O assédio pode ser moral ou sexual, e pode também levar em consideração os aspectos de diversidade das pessoas. Por isso que a gente trouxe esse assunto depois de falar de diversidade. Quando a gente fala de legislação sobre o assunto, eu acho que é importante entender que o assédio moral, ele é uma construção, né? Ele é entendido como qualquer comportamento que seja abusivo e reiterado, então não é uma coisa pontual, que vai comprometer a dignidade ou a integridade psicológica ou física de uma pessoa no seu ambiente de trabalho. Não é necessariamente no trabalho, mas é necessariamente por causa do trabalho. E são várias práticas, né? Situação constrangedora, comentário, piadinha, sobrecarga das pessoas. Então, aquele empregado que é sempre a pessoa que vai pegar o trabalho, que é o trabalho piada, o trabalho difícil, é o isolamento da pessoa, é a perseguição na carreira ou por causa de práticas dessa pessoa dentro da companhia. Mas nem sempre o assédio moral acontece quando tem supervisão, nem sempre um feedback pode ser considerado um assédio moral, desde que ele seja razoável. Comentários descontraídos não são assédio, desde que esses comentários descontraídos não causem essas ofensas, não atinjam os empregados por serem quem são, e aqui eu acho que é muito importante, né? Vou puxar aqui o conceito de racismo recreativo, né? Vocês estão vendo o que está acontecendo, por exemplo, com o Vini Júnior na Espanha, que o pessoal joga banana para ele no campo, isso é uma espécie de piadinha, né? É descontraído, mas é racismo. Então, nesse caso, ele está sendo ofendido por quem ele é. Nesse caso, não é um comentário descontraído razoável, né? Nesse caso, é um caso de assédio, um caso de discriminação. Então, é importante a gente entender que o comentário descontraído pode e não pode, né? Ser assédio moral. A gente tem ali uma linha difícil. E também tem as questões de diferenças culturais. Eu sou nordestina, né? Eu falo de forma muito assertiva, e já recebi feedbacks em outros lugares que eu trabalhava de que eu era grossa, de que eu era muito impositiva. Diferenças culturais são importantes, né? Estou dando aqui um exemplo simples. Diferenças culturais são importantes. É importante que isso também seja entendido no assédio moral. Não é porque eu sou mais assertiva que necessariamente eu estou te assediando, sendo uma mulher nordestina que fala um português de uma forma diferente. Quando a gente fala do assédio sexual, a gente está falando de um crime. Então, acho que tem essa diferença importante, né? O assédio sexual está definido no Código Penal. É a conduta de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência e inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, ele exige que ocorra em função do trabalho e exige esse constrangimento, que não é o constranger do crime de constrangimento, é um constranger amplo, né? A pessoa se sentir constrangida. Precisa ter uma vítima e um assediador, a finalidade é obter um favor sexual ou criar um ambiente hostil. Às vezes a pessoa não tem nenhum interesse sexual em quem ela está assediando sexualmente, mas ela utiliza isso como uma forma de poder, né? E não há consentimento livre da vítima, seja essa conduta reiterada ou não. Então, pode acontecer por uma chantagem, pode acontecer por uma promessa de tratamento diferenciado, pode acontecer por ameaça ou intimidação. Então, e-mail, mensagem, piada, convites impertinentes. Então, o chefe que fica chamando para jantar depois do expediente num one-on-one. E também pode acontecer por contato físico, né? Que esse era o assédio sexual clássico das décadas passadas, que hoje em dia é cada vez menos frequente, mas não deixa de ocorrer. E quando a gente fala de discriminação, apesar de todos aqueles conceitos que a gente trouxe específicos da legislação, etc., a gente fala sobre uma distinção, exclusão ou restrição baseada em elemento pessoal. E é aqui que é importante a gente trazer toda aquela discussão conceitual e a sopa de letrinhas para entender o que pode ser uma discriminação. A discriminação, ela
não necessariamente ela é tão clara quanto no caso do assédio sexual e do assédio moral, mas a discriminação, ela parte dessa lógica de você é diferente, eu te trato de forma diferente. Então, de novo, é um problema de equidade, né? Eu vou falar equidade umas 20 vezes até a gente terminar, a gente já está encaminhando para o final, mas pode ocorrer por prática de expor a pessoa a situação constrangedora, ridicularização e comentários a partir dos seus atributos pessoais, por causa da questão de isolamento. Então, é uma coisa que acontece de forma atrelada a esse elemento da pessoalidade. Ela acontece porque você é um empregado que tem uma característica diversa do que aquilo que é considerado normativo ou padrão ou majoritário na sociedade, e então você é discriminado. E aí, o que a gente faz para combater isso no ambiente de trabalho, né? Óbvio que existem várias formas, mas considerando as boas práticas e o que a gente tem sob perspectiva ESG, a lógica do combate ao assédio e à discriminação, ela parte de uma lógica de prevenção, denúncia e investigação. Acho que quem estava aqui no último seminário que a gente falou de due diligence em direitos humanos é a aplicação do conceito de due diligence para a prevenção do assédio e da discriminação. Então, a ideia é que a gente tenha compromissos fortes, um código de conduta e ética, políticas corporativas. Esse código e essas políticas precisam ser vivos, então não adianta que eles sejam papéis que estão guardados numa gaveta, eles precisam ser disseminados por treinamentos, por capacitações, não apenas para empregados, mas também para quem está em posição de gerência, em posição de liderança na companhia, porque, né, o assédio ele tem uma questão hierárquica presumível, embora a discriminação não necessariamente. É importante que se fomente a cultura do reporte. Então, existindo um canal de ética, esse canal de ética precisa ser conhecido pelas pessoas, ele precisa ter credibilidade para que as pessoas o acessem, para que elas tenham essa coragem e essa vontade de informar o que está acontecendo. Também é importante que a gente tenha um canal de denúncias. Esse canal de denúncias é um instrumento que a gente já tratou também no último webinar relacionado. Tem toda uma série de princípios previstos nos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, sobre o que é um canal de denúncias acessível, né, independente, imparcial, mas as pessoas precisam ter acesso a um espaço. Então, não adianta você ter um canal de ética que seja o e-mail do seu chefe. Não existe imparcialidade, não existe anonimização, não existe independência nesse processo. É um canal de denúncia que precisa seguir requisitos internacionais e nacionais e boas práticas de compliance. E a partir... Adriana, pode falar. desculpa, acho que um ponto importante que eu vi, acho que foi Gisele que comentou agora, dizendo o problema é a apuração. Acho que a Adriana vai passar pela questão de investigação, mas tem algo que precede essa questão de combate a assédio e a qualquer prática de discriminação, que é o turn off the top, tem que vir do comando da companhia. Não adianta nenhum tipo de arranjo, de organização, de canais de criação, de canais de denúncia, de políticas, de treinamentos, se não houver o comprometimento efetivo do comando da companhia com o resultado dessas medidas, dessas ações. Isso porque a percepção geral é que, e a experiência nos mostra que para que isso funcione de verdade, seja na prevenção, seja através da denúncia, na investigação, na apuração e na aplicação dos resultados, todo o processo tem que ser validado e empoderado pelo comando da companhia. E a verdade é essa, quando não é, isso aqui só serve para gastar dinheiro. Você para ter elementos de defesa, para você ter eventualmente grounds aí para elementos, subsídios para apresentar para uma autoridade pública, mas acho que o ponto de partida principal é a conscientização, primeiro, do risco que isso atrai para a companhia, os seus melhores talentos vão sair, você vai ter problemas seríssimos com clientes, com fornecedores, vai haver uma situação cada vez pior. E dois, que eu acho que é absolutamente relevante em relação a isso, você pode ter problemas jurídicos seríssimos. A Adriana e mais um time de inúmeros advogados, do qual eu fazia parte, participamos de um
acho que foi um leading case aí de uma ação civil pública que questionava a discriminação por ausência de contratação de pretos e pardos. E foi uma discussão muito importante na qual eu, como advogado de contencioso, que fui apresentado pela Jamile, gentilmente apresentado, eu tive que reaprender o meu ofício. Porque fomos nós, advogados de contencioso, treinados para combater. Me apresenta o argumento que eu sou treinado para derrubar teu argumento. E aqui é o contrário. Aqui eu tive que ser reensinado a caminhar junto, a apresentar meu argumento de tal forma que não houvesse uma destruição, houvesse uma construção. E felizmente isso foi muito gratificante do ponto de vista pessoal e profissional. Nós ficamos muito orgulhosos de ter participado disso, Adriana, e a gente acabou num acordo, em um acordo muito interessante. Porque lá levou-se em consideração o corte do censo existente na localidade, uma série de situações que aqui depois a gente pode aprofundar numa conversa 1 a 1 com vocês, mas é importante que o que fez com que a gente tivesse elementos para construir uma saída muito vantajosa para a companhia foi o fato dela promover a diversidade, equidade e inclusão apoiada pela sua liderança. Era efetivo. Então, quando nós apresentamos para autoridades o que a gente tinha feito, esse cliente, as autoridades se convenceram, falaram de fato. Algumas até resistiram, mas não tinham mais o que. Então, acabaram não permitindo que o processo fosse a julgamento para não ter essas autoridades em específicas, para não ter um julgamento ruim. A gente fez um acordo que foi super vantajoso para todas as partes e acabou validando as ações de diversidade, equidade e inclusão, especialmente porque era um player financeiro que estava sendo aí o primeiro a fazer isso, né, Adriana, de forma efetiva. Eu acho que isso é importante, né? Nós como advogados, nossa recomendação sempre é documenta, mas não apenas para se resguardar de qualquer acusação, de qualquer coisa, mas porque a documentação, ela conta uma história. E a documentação, se você fizer uma documentação pro forma, aquela documentação que você vai deixar numa gaveta, é visível, né? Mas se você tem planos de diversidade, se você tem processos relacionados ao combate ao assédio, se você promove treinamentos antidiscriminação, se você se preocupa com capacitar o seu time com conceitos mesmo, né? Essa linha de diversidade que todo mundo precisa ter, se você tem um canal de denúncia, tudo isso é uma narrativa que ajuda a empresa a seguir o caminho adequado, mas também pode ajudar caso ela seja questionada, né? Como advogados, a gente tem sempre que pensar na possibilidade de questionamento. Mas, encerrando o assunto de assédio... Encerrando não, tentando encerrar, né? Tentando encerrar, porque a gente pode... A gente vai respeitar o horário, mas a gente podia falar até 9h45 aqui, tranquilamente, porque é uma coisa que a gente adora, viu? Encerrando esse assunto de assédio e discriminação, eu acho que a mensagem é... A gente tem... O objetivo aqui não era trazer a ampla legislação trabalhista sobre o assunto, a ampla jurisprudência, acho que principalmente a jurisprudência trabalhista sobre o tema. Assédio moral e assédio sexual são temas que estão sendo discutidos há décadas no nosso sistema judiciário. A gente tem uma série de interpretações e de complementações e de decisões sobre essas áreas cinzentas, né, da brincadeira, a área cinzenta do comentário, mas de trazer essa perspectiva conectada ao tema de empregados, mas também conectada ao tema de diversidade. Como o Domingos falou, a gente podia ficar aqui até amanhã, mas eu não posso ficar aqui, senão Lilian vai me matar. Então, obviamente, a gente vai tentar deixar um tempo para as perguntas e eu vou encerrar falando rapidamente de trabalho escravo infantil, que também é um assunto que dava para a gente fazer um super webinar com 5 edições, mas eu acho que vale a pena a gente trazer, porque, como eu mencionei no início, é algo que está muito na mídia no Brasil, a nossa sociedade reacordou para o assunto, mas não apenas por causa disso, né? Também porque é extremamente importante a gente entender o que é um trabalho digno, o que é um trabalho decente, para que a gente consiga promover isso na perspectiva da nossa cadeia de fornecedores. E como puxando a sardinha sempre para o ESG e pensando muito nessa conexão que a gente tem com a discussão, com o curso da FIA, que é de Stakeholders e ESG, quando a gente fala de trabalho digno, trabalho decente, combate ao trabalho escravo infantil, a gente tem que pensar
sempre na nossa cadeia, né? É muito difícil uma grande empresa ter uma criança empregada no seu escritório, né? Na sua linha de produção. Isso é coisa do início do século passado. Mas a gente tem muito ainda na cadeia. Então, quando a gente fala de stakeholder, o fornecedor, principalmente, é um stakeholder muito relevante. E quando a gente fala de trabalho escravo e trabalho infantil, a gente pensa muito nesse fornecedor. É claro que as companhias não estão isentas de terem trabalho escravo na sua própria estrutura, mas com a ampliação da terceirização, com a difusão do sistema produtivo, a gente, né, inclusive a globalização do sistema produtivo, a gente tem que trazer esse assunto pensando muito nessa cadeia. Então, para encerrar, falando um pouco sobre o que é o trabalho decente ou o trabalho digno, a gente parte de conceitos estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho. Então, no Brasil, a gente pode dizer que um trabalho decente, um trabalho digno, é um trabalho que parte da legalidade trabalhista, já que a gente tem um arcabouço normativo super amplo, super detalhado, super robusto. Mas a gente está falando sobre um trabalho que seja adequadamente remunerado, um trabalho que tenha produtividade, um trabalho de qualidade, que tenha proteção social, diálogo social, que o trabalhador tenha acesso à representatividade associativa e sindical. Então, a gente está falando de um trabalho que permite ao empregado exercer os seus direitos, gozar dos seus direitos e também exercer os seus deveres sem intercorrência, sem questões. Então, quando a gente fala de assédio, de discriminação, a gente está minando esses elementos do trabalho digno e do trabalho decente também, né? Não é apenas o trabalho escravo que ofende o trabalho digno e o trabalho decente. O assédio também ofende, a discriminação também ofende. Então, o trabalho digno é sempre onde nós queremos chegar. Tanto que a gente tem um objetivo de desenvolvimento sustentável todinho para ele, né? A gente tem outras questões relacionadas à diversidade, equidade nos objetivos do desenvolvimento sustentável que eu nem trouxe, porque se eu fosse levantar era outra aula. Mas quando a gente fala de trabalho decente e trabalho digno, a gente tem um ODS inteiro para a promoção dessa questão, porque trata mesmo da dignidade, é o aspecto da dignidade humana dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que, Adriana, para sobrar minimamente um tempo, eu acho que a gente encerra tempo para falar de cadeia de valor, que é um conceito importante, mas acho que o principal a importância que a gente tem, a gente vai dividir o material com vocês, é pensar que como stakeholder no ESG, você tem responsabilidade não só pelos seus empregados, pelos seus prestadores de serviços, mas por todas as relações. E aí, a gente tem que fazer uma reflexão. Normalmente, o menor preço não vem acompanhado das melhores condições de trabalho ou das melhores condições de respeito à legislação. E aí eu quero fazer uma pergunta reflexiva. Trabalho A, trabalho B. R$100, R$200. Você se preocupa em pensar como esse trabalho é desenvolvido ou você só contrata sem fazer a necessária reflexão? Trabalho jurídico é muito disso. Preços divergentes. Você faz essa reflexão sobre isso? Seus stakeholders. E aqui eu estou fazendo da minha área, por isso que respeitam a legislação? Respeitam a legislação trabalhista? Pagam impostos? Porque não adianta, não só no nosso universo jurídico, mas com todos os outros fornecedores das suas empresas, e vocês como fornecedores têm que entender que esse é um compromisso global, que não sobra espaço. Nós vamos passar depois o material para vocês, para que sobre um tempo para que a gente possa eventualmente passar por umas perguntas. E aí, desculpe, Adriana, já fazendo um speed up aí para a gente chegar, mas acho que a cadeia de valor é um conceito que busca atribuir a responsabilidade daquele que contrata, daquele que compra, daquele que adquire um serviço pela integridade, pela cadeia de integridade de todos os pontos. Não acho que exista mais espaço da gente. Eu vou permitir fazer um parênteses aqui. Eu me lembro de estar na terra da Adriana e vendo as pessoas negociarem as fitinhas do Nosso Senhor do Bonfim com aqueles vendedores de rua e querendo tirar deles, se sentindo felizes porque fizeram de 10 um negócio por 2.
explorando. Isso me doeu muito. Eu me lembro de 2001 ter visto isso e falar assim, mano, isso não é fair, isso não é digno, isso não é negócio, isso não é ganha. Isso não é ganhar, isso é perder como sociedade. Eu queria trazer essa reflexão para os negócios, para os senhores e para as senhoras que são empresários. Como é que nós temos olhado para essa cadeia de prestação de serviço, contratação, de compras, do supply chain? Eu compro só pelo preço e faço vista grossa? Ou eu realmente me preocupo? Porque eu sou bastante... Todo advogado é cético, tá, gente? Menos a Adriana, que é de direitos humanos, ela me ensina todo dia. Ela, a Juliana, elas me ensinam. Mas advogado trabalhista é um advogado cético, contencioso. Mas eu realmente acredito que a gente vai caminhar para um momento de olhar e dizer, eu preciso começar a exigir esses estándares mínimos, senão eu não tenho condição de avançar como sociedade. De novo, Adriana, a gente fornece o material, mas vamos abrir pelo menos uns 15 minutos aí para que a gente possa ter perguntas e respostas. Tranquilo, Domingos. A gente vai mandar para vocês, mas a gente vai passar basicamente, né, sobre o que é trabalho escravo e o que é trabalho infantil a partir de legislação. Então, são conceitos que vocês conseguem ler depois nos slides. E a gente ia falar exatamente um pouquinho sobre cadeia. Eu vou só pular para lá para só trazer os pontos que são relevantes, né? Então, o que é a gestão da cadeia de fornecedores, que é esse cuidado que o Domingos está falando. A gente precisa fazer o trabalho dentro de casa, de ter cuidado com os nossos empregados, evitar que eles sejam assediados e discriminados, permitir que eles exerçam a sua personalidade e a sua diversidade de forma plena, mas a gente não pode esquecer da nossa cadeia e a empresa tem um papel muito importante nessa gestão de cadeia, porque é na cadeia onde a gente tem uma série de precarizações do trabalho exatamente por causa dessa parte econômica, né? Então, quando a gente fala de cadeias globalizadas, principalmente países periféricos, países do sul global, fornecem mão de obra precarizada, por isso que a mão de obra é barata. Não tem como a gente desassociar a precarização do preço. Então, no Brasil, além da questão do trabalho escravo infantil, a gente tem que pensar também em assédio, discriminação e diversidade ao longo dessa cadeia. E na perspectiva da empresa, uma gestão adequada, ela vai passar pela compreensão da complexidade da atividade, das realidades socioambientais de onde estão esses fornecedores, e também por questões materiais. Então, se eu sou uma empresa de mineração, talvez o meu fornecedor de logística tenha uma mão de obra precarizada. Mas se eu estou no varejo, pode ser a logística, pode ser quem produziu a roupa lá na China, ou lá na Índia, ou lá no Vietnã. Né? Então, a gente precisa ter essa compreensão e entender que nem tudo está visível sob a nossa supervisão e nem alcançável pela nossa supervisão quando a gente tem uma cadeia muito disseminada e que, obviamente, instrumentos jurídicos são aliados, assim como são aliados no combate ao assédio e à discriminação, como políticas corporativas, nos casos de questão negocial, cláusulas contratuais, checklists, a due diligence, em direitos humanos, inclusive, e atividades de supervisão contratual. Então, vou encerrar por aqui, que a gente ganhou 10 minutos de Lilian para poder fazer perguntas. Agradeço muito a presença de todos, todas e todes. Realmente foi muito legal falar sobre esse assunto. Já peço desculpas por qualquer equívoco, né? Eu não tenho lugar de fala para todos os temas, embora eu seja aliada. E fiquem à vontade para tirar dúvidas, a gente vai encaminhar para vocês a apresentação. Obrigada de novo ao time da FIA pelo super convite, é sempre um prazer vir aqui e ter esses debates com vocês, e espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, a gente vai extrapolar um pouquinho, a gente vai até às 19h, vou passar a palavra para o professor Jesus aí para tentar contemplar aí alguma coisa, e depois a gente vai compartilhar material, enfim, vocês já sabem. Lilian, eu diria que é tentar contemplar alguma coisa, porque, primeiro, que a riqueza da fala da Adriana e do Domingos é impossível sintetizar, porque eu vou usar a expressão que alguém escreveu ali no site, estava assim, dizendo, olha, eu já aqui estava na metade, Adriana, alguém disse assim, olha, eu já escrevi aqui em 6 páginas, eu imagino que agora escreveu umas 20. Então, muito rica. Eu comecei a anotar aqui e depois desisti, porque não dava para anotar, ou eu anotava e prestava atenção. Eu diria que é um thriller,
Então, eu fiquei aqui perdendo fôlego do início ao fim. Parabéns, porque você transformou um assunto que é muito difícil em algo que prende a atenção da gente do início ao fim. Não dá para respirar. Alguém me chamou aqui, eu disse que não sairia da sala de jeito nenhum desses quase 2 horas aqui ouvindo vocês, e não dispersou a atenção em 1 minuto. Tem muitas reflexões aqui no chat, acho que não dá para colocar todas, então eu vou assim, tentar fazer uma síntese de algumas questões colocadas. A Nalva colocou 5 questões, eu vou encaminhar depois para a Lília. Tem várias questões também da Flávia Perlingeiro. Então, eu vou tentar fazer uma síntese aqui de algumas questões e jogar para vocês a seguinte reflexão. Fazendo coro um pouco com o que o Domingos falou, eu sou bastante cético, ou um pouco cético, fazendo coro com os advogados, os pesquisadores também são céticos, viu, Domingos? Sobretudo, eu acho que a atuação do governo ela é muito importante, mas, por vezes, o governo converte aquilo que deveria ser revertido para a atuação na conscientização, na educação, em arrecadação. Então, eu acho que é muito importante que as empresas não fiquem esperando o governo. Eu acho que as empresas precisam avançar, até porque, quando há problemas lá fora, elas são as primeiras a pagar o pato. Então, onde eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu desafiar as empresas a avançarem na direção daquilo que a sociedade tem feito a indicação, que espero que o mundo tenha indicado, mas que elas avancem, que sejam proativas nisso. E aí, eu acho que para isso é muito importante a questão da transparência, e há várias questões sobre isso, sobretudo da Flávia. Como é que vocês veem a questão da transparência como um todo? E eu colocaria especificamente das entidades como a B3, a CVM. A B3, eu acho que está devendo para a gente sobre isso. Quando no ano passado ela divulgou lá uma diretriz e que, olha, esperava-se que até 2024 as empresas tivessem pelo menos uma mulher no board de gestão. Ou explicasse, uma delas não emenda, mas é muita pobreza isso, é preciso que as empresas já... Como é que você tem uma mulher, ou explica, em 2024? Como é que vocês veem o papel de uma B3 Bovespa, de uma CVM e das próprias empresas? Quando eu digo as próprias empresas, por exemplo, os canais de denúncia das empresas são muito conservadores, são inexistentes. A mulher que é assediada ou a pessoa que é discriminada, ela vai ao RH. E a primeira ação do RH é conversar com o assediador. Então, o RH não é um lugar adequado para essa denúncia, na minha opinião. Como é que vocês veem isso? A questão da transparência nas empresas e entidades como a CVM, a B3, atuando na dianteira disso, não esperando apenas a regulamentação ambiental. Eu diria que essa pergunta a gente fechar, depois caminha as demais para a Lília, e a gente vê como é que poderíamos tratar dessas questões, que são muito ricas e verdades. Professor Gerson, se me permitir, primeiro que eu acho que os órgãos de controle, os órgãos reguladores, via de regra, eles respondem a uma demanda de negócio, a uma demanda social, a uma demanda de environment que a gente tem de negócio. Acho que os grandes atores e protagonistas dessa discussão devem ser as empresas e deve ser a sociedade civil. E por que eu digo isso? Porque eu não preciso de uma norma para entender que isso deve ser feito. Hoje nós já temos um grau de conscientização muito grande para entender que a não promoção da diversidade, da equidade e inclusão me torna uma empresa mais pobre. E não financeiramente, necessariamente. Estou dizendo. Uma empresa menos criativa, uma empresa menos inventiva, uma empresa que tende a, com o tempo, se extinguir. Uma das questões que mais se discute hoje é a questão do que se diz de câmara de ressonância, né? Você é hoje, pelas questões algorítmicas, você é levado a pensar e ser agraciado só com o seu tipo de pensamento. Cada vez a reforçar, que olha, você só vê ideias, e isso emburrece. Então, acho que, antes de falar de B3, e eu reconheço os esforços que eles têm feito, antes de falar dos órgãos reguladores, CVM, eu queria, aspas, puxar a orelha, e quem sou eu para puxar a orelha, mas da sociedade civil. Nós temos meios para fazer isso. Nós tivemos no escritório, antes da pandemia,
um desafio muito grande de identificar advogados pretos, pardos e negros para contratação. O que nós fizemos? Nós criamos o Instituto Matos Filho, em que os sócios põem dinheiro do bolso, não do escritório, para patrocinar a capacitação de pessoas vulneráveis que têm uma função de transformação na família. Uma pessoa transformada atinge de 30 a 40 pessoas na família, nos amigos. Então, antes de apontar para os agentes reguladores, eu acho que até do ponto de vista da legislação, nossa legislação caminha bem. Eu acho que a reflexão que eu convido a todos a fazer é olhar o que nós podemos fazer. Enquanto a gente esperar os terceiros, os reguladores, eu preciso ser parte da equação, eu não preciso ser alguém para assistir. Eu preciso ser um agente transformador. Acho que esse é o convite. Como é que eu posso hoje... Domingos, eu estou assistindo aqui essa conversa de vocês, eu sou um aluno da FIA, estou na minha empresa, estou numa posição relevante, não estou numa posição relevante, estou subindo, estou descendo, não importa onde você esteja, essa conversa ela é factível de ser levada a conhecimento e promovida a qualquer momento. Não existe ninguém em sã consciência que vai dizer esse assunto é proibido aqui dentro. E se for, com todo respeito, pede para sair porque você está no lugar errado. Acho que de novo, se eu posso... E não fugindo da resposta, tá? Mas eu acho que antes de cobrar os agentes reguladores, que devem, sim, entender e discutir com os stakeholders relevantes sobre isso, tá ótimo, o que eu, Domingos Fortunato, posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui para andar, para melhor andar? O que eu posso fazer para tornar efetivo? E aí, eu sendo bem advogada para complementar Domingos, acho que a mensagem é exatamente essa, né? A gente no Brasil tem uma regulação de mercado que está mais avançada do que as regulações, entre aspas, temáticas. Então, não saiu o nosso marco de direitos humanos em empresas ainda, está no processo legislativo, a gente não tem, mercado de carbono não foi regulamentado, as questões de diversidade não tem um grande estatuto da igualdade, mas a gente tem um movimento de mercado e de sociedade em torno da promoção de questões de diversidade e do combate ao assédio e à discriminação, mas a gente também tem algumas instituições de mercado exigindo algumas informações e transparência radical, né? Então, quando a gente fala do formulário de referência das companhias abertas, que é um documento obrigatório que tem que ser apresentado para a Comissão de Valores Mobiliários todo ano, esse formulário de referência agora tem lá um item onde as companhias que são classificadas como categoria A precisam informar o perfil populacional dos seus empregados quanto a gênero, raça e faixa etária. Então, a gente começa a ter essa informação pública por exigência regulatória, né? E isso permite que a gente fiscalize, que nós, como sociedade civil, avaliemos se essa empresa está, de fato, observando as questões de diversidade. Ao mesmo tempo, a gente tem a necessidade de, no formulário de referência, tratar sobre a existência de canais de denúncia e como funcionam esses processos. Obviamente que isso está mais atrelado ainda ao tema da anticorrupção e integridade, mas esses canais de denúncia costumam ser utilizados para todos os assuntos, então é importante trazer esse assunto também lá. E a gente tem hoje em dia, além da obrigação de informar sobre empregados, também sobre a liderança, e está sendo discutida no âmbito da Bolsa de Valores, da B3, a necessidade de que, para que a companhia seja listada como companhia aberta, que ela se inscreva, né, entre aspas, na Bolsa, ela precise ter diversidade na sua liderança, e a proposta prevê que é pelo menos uma mulher e uma pessoa de outra minoria, ou uma mulher que tenha essa minoria adicionada. Então, por exemplo, uma mulher negra no quadro de diretoria e de conselho de administração. Ainda não saiu, a sociedade civil mandou muitos comentários, a gente inclusive mandou alguns comentários aqui pelo Matos Filho, entendendo inclusive que essa sobreposição é prejudicial por causa da tokenização que eu falei lá no início, né? Vai ser uma mulher negra do conselho, então não necessariamente atende à necessidade de representatividade, diversidade de experiências e pensamentos e perfis, mas a gente tem um movimento, sim, de mercado, Jesus, que está exigindo das companhias esse tipo de informação, e, obviamente, aquelas companhias que já estão um pouco mais avançadas trazem essas informações nos seus relatórios de sustentabilidade, que são instrumentos muito importantes para a transparência e para que a gente, como sociedade civil, atue, cobre, né,
apresente quando necessário para os órgãos de fiscalização para dizer que está tendo social washing, diversity washing. É importante também que a gente exerça greenwashing, que a gente exerça o nosso papel nesses casos. Muito bom. Lília, eu só queria me despedir e dizer parabéns para a FIA mais uma vez, para o João Maurício e o Barbeiro que idealizaram esse curso. Dizer da satisfação de ser convidado para esses eventos, eu quero estar sempre aqui por perto de vocês. Dizer mais uma vez, Adriana, que é muito legal ouvir vocês, ouvir você, essa menina tão jovem, desculpe, a menina é no sentido positivo, mas ouvir a maneira como você fala, com entusiasmo e com muita profundidade, com muita leveza sobre o tema. Eu acho que não são as maiorias, mas as minorias muito ativas que mudam o mundo. Eu acho que você está nessas minorias muito ativas e eu sou jovem há muito mais tempo que você. E, portanto, eu espero viver para ver esse mundo transformado pela geração que vem, que tem aí a sua idade. Parabéns, Domingos, parabéns, Jamile, e parabéns, Lilian. Muito obrigado, foi uma honra participar aqui mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada, Jamile, viu? Foi muito especial aqui ter você na nossa abertura, muito simbólico. Obrigada, foi um prazer também, e mais uma vez reitero o quanto eu sou grata à FIA por me proporcionar pela vaga afirmativa e eu ter sido selecionada e participado, então, como uma bolsista, e agora estar aqui representando também a FIA é muito legal e é muito importante. Obrigada de verdade, obrigada, Domingos, Adriana, foi muito bom escutá-la realmente. Eu fiquei com várias perguntas aqui para fazer, na verdade, Domingos, mas você trouxe agora no final, que é uma coisa que eu questiono sempre e eu falo para as pessoas. Se todo o poder emana do povo, é a partir de nós, não é a partir do governo. O governo somos nós, então nós precisamos governar o nosso país. E precisamos exatamente a partir dessas percepções, né, que nós temos. Eu sei que é um caminho, mas o que eu fico sempre muito atenta é que as pessoas sabem o que elas estão fazendo. E isso foi feito deliberadamente por muito tempo. A questão é que agora não se aceita mais que se faça isso. E aí, obviamente, precisamos de pessoas aliadas, como a Matos Filho, enfim, a própria FIA, Business School, e todas as pessoas que estão aqui. Então, falar sobre o tema diversidade, quando você traz, Adriana, que eu achei muito pontual, você trazer a questão de raça, que é o que nós sempre falamos, as mulheres negras estão na base da pirâmide social e ainda estamos tentando sermos reconhecidas como seres humanos em muitos lugares. Então, muito obrigada mais uma vez pela fala, pela oportunidade, obrigada a todas as pessoas que vieram nos assistir e vocês vão depois ter acesso a todo esse material, inclusive a gravação dessa aula. Obrigada também, Jesus e Lilian, especialmente a você, muito obrigada pelo convite e oportunidade. E só para finalizar, te admiro muito. Professor, só para finalizar, agradecer novamente o convite. Eu digo que faço isso não só aqui, já falei para a Adriana pessoalmente, já falei para a chefe da Adriana. A Adriana é uma das advogadas mais promissoras no ramo, então eu sempre gosto de fazer esse bate-papo com ela, porque eu vou me fazendo letramento e vou aprendendo. É sempre para mim, eu sou, aspas, alguém que está contribuindo, na verdade, eu estou sorvendo de conhecimento. Então, agradeço a todos, agradeço especialmente ao convite da FIA, Lilian, professor Jesus, Jamile e todos os outros. É um prazer estar com vocês. Contem conosco, os nossos e-mails nós dividimos no chat box. Essa é uma conversa que não acaba aqui. Essa é uma conversa que obrigatoriamente a gente precisa continuar. E estamos à disposição a qualquer momento para vocês. Um abraço a todos, gente. Obrigada, Foi um prazer. boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.